Alô, revendedores de todo o Brasil que nos ouvem aqui em mais um episódio do Minas Petrocast, e eu tenho certeza absoluta que você vai favoritar o conteúdo de hoje, porque o tema é bastante espinhoso, costuma ser o terror de muitos revendedores: licenciamento ambiental. A nossa atividade não é brincadeira, vocês sabem disso, eu costumo brincar, a gente não vende sorvete, a gente não vende açaí, então licenciamento ambiental de posto é algo extremamente complexo, então trouxe aqui uma dupla de especialistas muito bacana e vamos começar apresentando o pessoal de casa. Eu não hesito em falar que temos o melhor advogado ambiental do país. Bernardo Souto, tudo bem, meu querido? Obrigado pela presença. Tudo bem, eu preferia falar que você me chamasse de engenheiro, né? Porque o povo... acho que a vaidade fica menor quando é assim, né? Então, mas é um prazer estar aqui, vamos debater um tema que merece ser tratado com muita seriedade, com muita maturidade. A gente está detectando algumas necessidades de aprimoramento e vamos tocar. Se temos o melhor advogado ambiental do país, temos também um revendedor extremamente especializado no tema. É nosso conselheiro no Conselho Estadual de Meio Ambiente, Márcio Croso, para debater com a gente aqui. Tudo bem, Marcinho? Beleza? Guilherme, obrigado pelo convite. Obrigado, Bernardo, pela presença. O Bernardo também é um dos melhores engenheiros ambientais, está lá no IBAMA, né, Bernardo? Participando. No CONAMA. Já estou lá na Câmara Técnica de Qualidade, pela CNC, né? É advogado da federação também, né? Sou advogado da Fé Combustíveis também, mas estou lá na CNC desde Dilma 1, Dilma 2, Temer, Bolsonaro e agora de novo Lula 3. E é uma Câmara, é a Câmara Técnica de Qualidade, né? De controle e qualidade do CONAMA. Todos os assuntos técnicos são debatidos lá para ir para plenário. E a vantagem é que, como você tem uma formação de engenheiro, você traz uma visão técnica que às vezes começou a faltar nos conselhos, tá, Guilherme? Vou contar um pouquinho, né? Eu sou revendedor antes de tudo. Exatamente. Advogado. Tenho uma formação jurídica, mas não exerço a profissão. E desde 1996 estou no dia a dia de posto de gasolina, então, junto com uma maior parte da revenda aí, assisti o nascimento dessas normas ambientais importantes, necessárias, se demonstraram, né, necessárias, mas que são um inferno para o revendedor no dia a dia dele. Muitas são difíceis de entender, são técnicas e são exigências que estão cada vez escalonando aí, aumentando o custo de operação e a dificuldade de cumprimento. Porque cumprir, todo revendedor quer cumprir. Claro. Às vezes é difícil de cumprir, né? Mas o Bernardo tem casos melhores aí para contar para gente. Exato. Bernardo, vamos dar um passo para trás. Eu acho que o grande feito foi em 2017, se não me engano, quando passou o licenciamento, tirou do estado e foi para os municípios, e aí eu acho que a coisa começou a tomar uma complexidade ainda maior, né? Queria que você fizesse primeiramente esse contexto histórico da competência, que eu acho que é importante. Eu vou dar um passinho um pouco mais para trás. Eu acho que a gente tem que entender, quando eu estava começando a faculdade de Direito, me chamou muita atenção a aula de um professor meu, o César Fiuza, que deu a parte de introdução, e ele falava assim, olha, você tem que aprender a natureza jurídica das coisas. Para que aquela coisa serve? Quando você sabe a natureza jurídica das coisas, você consegue entender para que ela serve, e todo o ambiente que está mudando, você consegue transitar por ele. Então, para que serve o licenciamento ambiental? O licenciamento ambiental serve para compatibilizar o uso de recursos naturais com uma atividade econômica, passando pelo social também, né? Hoje essa vertente do social está muito proeminente no discurso ambiental. Então, o licenciamento serve para controle de atividade. E essa crítica que o licenciamento tem, né, e que, se você pegar o projeto de lei que está hoje no Senado, isso fica muito claro, né? As críticas que estão aparecendo no licenciamento ambiental são muito em função do licenciamento ambiental
por ter um conteúdo discricionário, começar a receber todas as omissões, todos os defeitos que o poder público não conseguiu, né? Ao ponto de ter que ter um artigo específico sobre o que é condicionante, né? Que o problema não é receber a licença, é também um parto. Mas depois que você recebe é que a dor se intensifica, né? E a situação também de ter que colocar na legislação uma norma específica daquilo que o poder público não pode exigir, né? No projeto de lei que está sendo tramitado, está constando lá, olha, o poder público não pode colocar nada que é determinante da competência dele no licenciamento ambiental. Né? A gente vai falar sobre isso, mas a gente tem um caso em que um posto aqui em Belo Horizonte, que ele, na segunda ou terceira renovação de licença, o órgão ambiental pediu para ele fazer uma rede pública de água e abastecimento de água e de esgoto. E que não atendia só a ele, né? Não atendia a vizinhança. Pegava um bairro inteirinho, né? Se você somar as duas áreas, as duas distâncias, dá quase 6 quilômetros de rede, de infraestrutura. Mas, Bernardo, pegando o gancho aí nessa legislação do Senado que está sendo discutida, a Lei de Liberdade Econômica já não trouxe uma pegada aí de tentar limitar as condicionantes para aquilo que ela efetivamente pode trazer de benefício? Ô Marcinho, você pode usar a legislação da Lei de Liberdade Econômica, mas ela tem algumas ressalvas e a questão ambiental, ela meio que fica atenuada. Entendeu? Mas é uma lei que tem que ser chamada a atenção, né? Aqui no Brasil a gente inverte a condição, né? A gente estava conversando antes daqui, eu trouxe licenças ambientais de fora, elas são super simples, né? A gente conseguiu ver, inclusive, no Reino Unido, a simplificação do controle. A gente não está deixando de cumprir e proteger o meio ambiente, mas a gente está simplificando esse controle. Aqui a gente pega situações em que, para o mesmo aspecto ambiental, por exemplo, resíduo, você tem que fazer uma matriz mensalmente, entregar no órgão ambiental, e a gente tem um sistema eletrônico de resíduos, que é muito bom, que é o MTR, e que já o MTR estadual, são 4 estados ou 5 estados que têm um MTR estadual, o governo federal tem um MTR dele também, e a gente ficou sabendo recentemente que o MTR estadual vai ser incorporado no federal. Mas nesses casos dessas licenças em que há duplicidade de controle, a gente tem um controle de papel burocrático que tem que entregar para o órgão ambiental e tem um controle eletrônico mais expedito que também tem que entregar para o órgão ambiental. Por que não fazer um? Então, né? 3 órgãos, né, Bernardo? Porque agora com o licenciamento se intensificando nos municípios, o município pede o MTR que você apresentou no estado eletronicamente, você ainda tem que apresentar lá no IBAMA, no nível de federação, então você tem que prestar conta do mesmo assunto 3 vezes. É a burocracia brasileira, difícil né, de resistir aí como empreendedor nesse cenário. A discussão quando a gente fala da simplificação, o pessoal entende que é um retrocesso, mas não é um retrocesso se você manter o controle. Né? Então a gente tem que buscar a natureza jurídica do licenciamento. Para que ele serve? Serve para controle. Vamos focar no controle, gente. Vamos ver aonde que a gente pode simplificar. Eu cito o caso da estrutura. A gente tem uma estrutura de licenciamento que é importada dos Estados Unidos. Eu não vi isso escrito em nenhum livro de direito nacional. Quando surgiu o licenciamento? Por que surgiu o licenciamento? O licenciamento surgiu por causa de um acidente ambiental nuclear que aconteceu nos Estados Unidos na década de 70 para 80, que é a 3 Mile Island, que é uma usina nuclear que fica numa região extremamente adensada da região de New Jersey. E tem até uma minissérie no Netflix, 4 capítulos, que mostra como desenrolou esse acidente. Não tem um viés ambiental, mas mostra como que aconteceu e, assim, o desconhecimento e o despreparo dos órgãos de controle naquela época nuclear, né? E nos Estados Unidos, o licenciamento ambiental surgiu por causa desse acidente nuclear.
né? Olha, a gente tem uma baita de uma atividade que pode ser catastrófica e qual que é o controle para ela se instalar? Então, aí que a gente criou LP, LI e LO, né? LP vai responder aquela pergunta. LP, para quem não sabe, licença prévia, licença de instalação e licença de operação. A licença prévia vai responder, eu posso ter aquela atividade naquele local? E se a gente começa a ver a interface do licenciamento ambiental com as questões urbanísticas, a Constituição da República fala, todo município com mais de 20 mil habitantes tem que ter um plano diretor. O plano diretor vai responder essa pergunta da LP. Então, por que a gente tem que ficar pedindo LP para empreendimento urbano? Mas para posto de combustível, a maioria é a licença prévia junto com a licença de instalação, não é? Junto com a licença de instalação, mas são duas licenças. A gente poderia... Mas é um documento único. É um documento único. Então esse ponto não é que está vencido, né? Mas ele não está superado, mas ele já está um pouco mais homogeneizado, assim, né? Já está um pouco mais tranquilo para o revendedor. Ô Marcinho, está mais tranquilo, está mais objetivado, né? Mas, veja bem, a gente já tem uma resposta. A gente já sabe, conferindo na informação básica, agora que você puxa a informação básica, você já vai saber se pode ou não pode ter ali. Aí você tem que passar por um martírio da licença prévia, se você já sabe essa situação. Eu estou perguntando isso porque uma das preocupações que o Bernardo trouxe aqui um caso mais cedo, de um posto de combustível lá na Inglaterra, que em 1980 ele tinha 37 condicionantes. Quando a gente fala 37 condicionantes aqui em licenciamento mineiro, às vezes é normal. E hoje ele estava com 4 condicionantes. Essa progressão de simplificação, você sente nos nossos órgãos ambientais, nas equipes técnicas que analisam e na legislação? Eu sinto que o Estado de Minas Gerais, ele tem essa vontade, né? Ele já passou por uma maturidade e existia um passivo muito grande em termos de licença. Então o Estado, ele entende, ele já sofreu essa dor. Os municípios, alguns capturam isso muito rápido, mas outros, infelizmente, a gente fica com os maus exemplos. São os maus exemplos que doem. Né? Eu compartilhei uma decisão de um município, até da cidade natal do governador, que assim, era meio que surreal. O revendedor ficou extremamente chateado quando a gente falou para ele que a interpretação do órgão estava completamente errada. Aquela regra dos 120 dias, ela existe... Só para contextualizar, você tem que entrar com a renovação da licença mais do que 120 dias do vencimento dela. Você começa o processo de licenciamento antes dos 120 dias, mas a documentação tem que estar formalizada no órgão, tem que estar dentro do órgão 120 dias antes do vencimento da licença. Por quê? Se esse processo de licenciamento demorar 10 anos, a validade da licença que você tem e está renovando está garantida. Está prorrogada até a análise. Está prorrogada até a análise. No caso, o empreendedor entrou, a documentação foi formalizada depois dos 120 dias, mas antes do vencimento da licença. E aí eles tratam como licença corretiva? Não, eles tratam como licença corretiva, é isso mesmo, eles tratam como licença corretiva. Só que, depois da validade da licença, você teria que funcionar amparado por um termo de ajustamento de conduta, mas você teria um processo de renovação. Entendeu? Você teria um processo em que você não precisaria entrar com um processo novo, porque você entrou antes da licença vencer. O órgão ambiental lá considerou que a prorrogação não era do prazo da licença, mas do próprio pedido de renovação. Então ele indeferiu o processo e mandou entrar com outro. Então o revendedor teve que pagar 2 taxas. Documentação aproveita, Bernardo, no estado? Isso foi no município. A documentação aproveita, mas você tem que pagar uma outra taxa. É uma interpretação que não foi condizente com a norma. O que prorroga... Vou pegar o gancho, Guilherme, porque isso acontece aqui em Belo Horizonte também, que um dos assentos que o Minas Petro tem é no Conselho Municipal de Meio Ambiente de Belo Horizonte. Hoje a gente faz uma parceria com a Associação Comercial de Minas Gerais, né?
Eles são os titulares e o Minas Petro é suplência. E a gente assiste muito, às vezes, casos de licença corretiva, às vezes porque o prazo não foi cumprido. Aí vem um problema. O posto às vezes tem habites, está urbanisticamente regularizado. Às vezes, para se regularizar, ele teve que indenizar o município na questão de drenagem, porque não tinha toda a área permeável. E entra o órgão ambiental solicitando um novo projeto de drenagem, onde ele vai ter que implantar uma área verde. Implantar a área verde num local que não é condizente com a área verde, que é pista de combustível. Então, é umas coisas que é difícil entender a visão final do órgão ambiental, porque ele quer mitigar um passivo público, né? Porque o problema de drenagem em Belo Horizonte aqui, pelo menos, não é um problema que um empreendedor causa, é que um conjunto da cidade toda causou e o poder público não fez os investimentos necessários. Ele quer mitigar aquilo no imóvel que já está regularizado e não compatibilizado com o que ele faz, né? Que é vender combustível. Márcio, aproveitando, para puxar um pouquinho para a prática, é importante ter um revendedor aqui na sala para a gente... Queria que você falasse das principais dificuldades das condicionantes. O Bernardo falou da importância de se cumprir as condicionantes, mas como empresário, além dessa questão de uma visão um pouco enviesada do órgão ambiental, os maiores desafios num processo de licença ambiental. Ó, tá para vencer a minha licença. E aí, quais são os principais problemas que você enxerga? Então eu vou ser pragmático nisso. Contrate uma consultoria ambiental. Nós, revendedores, não temos condição de ficar cumprindo todos aqueles prazos que uma condicionante impõe ao revendedor. Ele estaria arriscando muito fazer isso. Ele baratearia muito o custo dele, mas ele arrisca. Com o apoio de uma consultoria é mais fácil. Resolve sua vida também não. Fiscalize a consultoria que você contratou. Perfeito. Porque a perda de prazo para cumprir uma condicionante é um dos maiores problemas. Muitas vezes você cumpre a condicionante algumas semanas depois, um relatório, um MTR que seja, e aí você não recebe assim, ó, você cumpriu fora do prazo, mas próxima vez você fica no prazo, você não recebe uma advertência. Você já recebe logo uma multa. Não é razoável comparar quem atrasou no cumprimento com quem não cumpriu, que a multa é a mesma. Então, o que eu vejo assim, né? Você recebeu sua licença, tenha o apoio de uma equipe técnica para poder colocar aquilo ali no cronograma e ver o que você tem que cumprir. Felizmente, né, principalmente no Estado, por ter sido algo. O Bernardo começou relatando aí do acidente lá nos Estados Unidos com a usina nuclear. Então, todo momento de acidente é aquele momento que você pega e redige 1 bilhão de normas. Uhum. E depois você vai ver que nem tudo é necessário ou que a maior parte você já tem a massa de conhecimento necessária para poder simplificar. Posto de gasolina não é diferente. Uhum. Posto de gasolina foi incluído aí como atividade potencialmente poluidora. Eu gosto muito de reforçar que é potencialmente, porque per si ela não polui. Ela pode ter alguma emissão de vapores na hora da descarga do combustível, mas se não tiver nenhum acidente, você está trabalhando normalmente, sem problema nenhum. Legal. Agora, quando tem o acidente, então uma série de normas são criadas para poder tentar evitar, e às vezes normas muito exigentes. Mas hoje, alguns órgãos ambientais já conseguiram simplificar um pouco. Não é muito reduzir, não, mas você já tem ali quase que um roteiro. Você pega 10 licenças, as 10 são parecidas. Uhum. Aí você vai ter que trabalhar para cumprir prazo. Normalmente as condicionantes, aí o Bernardo vai poder ajudar mais, mas elas versam sobre os resíduos sólidos que o posto gera. Então, você tem que dar uma destinação através de empresa ambientalmente autorizada. Aí as embalagens de óleo, o próprio óleo queimado, o material contaminado que você recolhe na pista. Então, isso aí tem que dar uma destinação. Não é o lixo coletivo e público que você pode dispensar. E dar destinação para o órgão ambiental é muito mais assim. Você tem como me provar que você deu destinação? Então, tem que ter o papelzinho do MTR, entrar no site, declarar, ter a licença de quem você contratou na sua mão, porque você pode chegar uma fiscalização e te pedir. Superar essa parte dos resíduos sólidos. Hoje é muito premente a questão dos resíduos líquidos, né, que seria uma boa parte do estado a Copasa, mas pode ter outros. Aí a Copasa, que recebe os efluentes do poço, tem o tal do Presende. Outro também que não é fácil de cumprir, porque ele é prazos curtos para você ficar fazendo análise. Se você não manda a análise dentro do prazo, multa. Se a sua análise deu problema,
multa, e o seu controle sobre o resultado ali é o sistema que você implantou na hora da obra. Então, você implantou uma caixa separadora, alguns sistemas ali para reduzir, né, a sedimentação, mas é o que está disponível no mercado. E às vezes você tem todo o sistema implantado e ainda assim está passando um pouco acima de shampoo, que é o tensoativo, tensoativo, né? Que vai te gerar uma multa. E aí você, puxa, mas o que eu posso fazer? Eu vou parar de lavar para-brisa do cliente? Então, e aí quando você vai na sua casa lá, a gente um top de shampoo passa na cabeça e vai para a rede pública sem nenhum tratamento. Tem uma cobrança diferenciada, tá, Guilherme? Exagerada. Sim, Bernardo, queria que você falasse um pouco sobre os excessos que, pelo menos na sua visão, os órgãos ambientais fazem, e especialmente na questão quando veio a competência para as prefeituras, e até já falei isso com você, na minha avaliação, às vezes nem de má fé, mas às vezes o servidor público não tem capacidade técnica ali para cai no colo dele um licenciamento ambiental de posto, que não é brincadeira. E tem casos muito engraçados, né? Queria que você comentasse alguns, trazer pra gente aqui, porque eu acho que exemplifica bem como o empreendedor é massacrado nessa hora, né? Eu queria que você falasse alguns deles. Eu acho que a gente tem duas situações aí nesse contexto. Primeiro, equipes técnicas extremamente preparadas. A equipe técnica de Belo Horizonte, de Contagem, Betim e alguns municípios mineiros, eles estão bastante preparados. E aí o nível sobe bastante, o revendedor tem que entender, né? Isso não quer dizer que não existam excessos, que não existam, inclusive, situações folclóricas. A gente acha isso. Sim. A gente acha isso. Né? Infelizmente isso marca demais quando a gente vai discutir a questão ambiental, mas a gente tem que louvar também o trabalho que o Estado está fazendo, né? O Estado tem um processo de descentralização de licenciamento. É interessante que os municípios façam licenciamento, as pessoas estão mais perto do município, mais longe do Estado, é mais fácil você cumprir a legislação quando o Estado está mais perto de você, o poder público. Só que essa situação, isso é o primeiro ponto, né? Da tábua estar lá em cima. E existe o contrário também, da tábua estar lá embaixo. E aí o revendedor não consegue cumprir por um desconhecimento, ele não consegue nem argumentar. Quando a pessoa conhece do assunto, fica fácil você dialogar com ela. Quando ela não conhece, fica mais difícil, né? E a gente está num processo aí, Minas Gerais está num processo aí de descentralização. Em média, 70 municípios assumem o licenciamento municipal, e existem alguns casos aí de consórcios, e isso é até bacana. Ontem a gente até conversou sobre isso. Aquela legislação do Estado, quando o Estado passou, em 2017, passou a legislação dele da licença de 5, a licença variável, e fixou todas as licenças de operação em 10 anos. Em 2019 o Estado criou uma DN falando, olha, a outorga de uso de água que você tem 5, você vai poder passar para 10 se você cumprir alguns requisitos. Isso aconteceu com a licença também. A gente viu uma rede de postos de Patinga, em que o revendedor tinha 2 postos, dos 7 ou 9 que ele tem, ele tinha 2 postos com licenças de 5 anos, e eu falei com ele, olha, eu acho que dá para você pedir uma extensão de prazo aí, tem uma legislação estadual, a legislação que trata da municipalização, ela prevê a possibilidade o dever, né, na verdade, dos municípios cumprirem as regras gerais do Estado. E se é uma regra geral, eu acho que tem um caminho jurídico aí para a gente pedir essa licença para mudar de 5 para 10 anos. E ontem, para nossa felicidade, o município entendeu que é possível e deferiu o pedido. Né? Pediu para cumprir uma formalidade, mostrando que as condicionantes foram cumpridas, mas o revendedor é muito diligente, tem um pessoal interno muito capaz e vai conseguir transferir. Né? Só que essa situação não acontece em todos os municípios, a despeito de ter uma norma estadual que fala, olha, as diretrizes gerais os municípios têm que cumprir. Porque imagina, Minas Gerais tem 856 ou 53 municípios.
Se cada município tiver a regra ambiental dele própria, como que vai ficar um ambiente de negócio? A FEAM, né, o Estado de Minas Gerais, a SEMAD, no caso, ela tem uma estrutura para acompanhar isso, mas o que a gente está percebendo é que os municípios não estão ficando alinhados. Não estão ficando alinhados. Né? Tem municípios que... eu conheço consultoria que fala, na cidade tal a gente não faz. Na região tal do estado a gente não faz. Por quê? Entendi. E nesse caso, quando está desalinhado completamente com a ADN 108, não é isso? A do Estado? A do Estado que transfere o licenciamento é a 213. Sim. Mas a 108 é a dos postos. Mas né? quando está divergente assim nesse ponto, o que fazer? Procurar você aqui no Minas Petro? Qual que é a saída? Eu brinco, eu falo que o advogado do Minas Petro ele é o marido traído, né? Ele é o último a saber do problema. Muitas vezes o revendedor chega aqui e o bode já entrou na sala, já derrubou tudo e o órgão ambiental falou, não, o bode vai ficar lá. Então é muito difícil. Acho que quando tiver um problema, acho que o revendedor passa para a gente vai entrar em contato e vai tentar solucionar. Nós estamos com um problema que uma Supran está entendendo que o armazenamento subterrâneo de Arla deve ser adicionado ao armazenamento subterrâneo de combustível. Aí você muda a classe. Muda a classe, muda inclusive os valores das multas ambientais. E isso não é o que está interpretado na legislação. O potencial poluidor é pelo armazenamento de combustível. Não é pelo armazenamento de combustível e Arla. E Arla isso não é combustível, né? E Arla não é combustível. Arla é até um produto que beneficia o meio ambiente. Mais tecnicamente, menos tecnicamente, por medo, muitas decisões são tomadas. Eles usam muito o conceito da prevenção, mas isso aí acho que é falta de conhecimento. Sim. Ou medo, né? Não é efetivamente, porque realmente é muito claro na ADN do Estado. E o consultor ambiental que seguiu com esses argumentos, depois que o órgão ambiental escreve no papel, para ele voltar, eu já vi acontecer isso. Mas depois que o servidor público coloca no papel, é muito difícil ele revisar o pensamento dele, né? Ele próprio. Aí tem que ir para uma instância superior, entendeu? Mas é uma situação que chama muito a atenção da gente, o fato de que, às vezes, o revendedor, ele entra em contato com o Minas Petro por último. O meu Bernardo, isso até te falo como revendedor. A gente está tão preocupado em ter a licença e trabalhar dentro da lei que a gente engole sapo no momento do licenciamento. Depois que você engoliu o sapo ali, aí que você vai ver como é que você vai fazer para digerir ele, que é quando você vai dar uma olhada nos condicionantes. E pouco revendedor tem coragem de entrar com recurso. Essa semana mesmo eu estava conversando com um concorrente, vizinho, mas que ele está em reforma lá, eu parei lá para dar uma olhada na reforma, trocando tanque. Aí ele estava me contando que uma das exigências da renovação da licença dele foi ele apresentar um projeto paisagístico da área permeável. O que é isso? Apresentar um projeto do jardim. Só que o posto dele tem mais de 40 anos de operação, o jardim está implantado, tem árvore, tem um matinho todo lá. Para que o órgão ambiental quer um projeto disso? Para contratar um engenheiro ou arquiteto, nem sei quem que faz isso. Paisagista? Para criar trabalho? Não faz o menor sentido. Ambientalmente não faz o menor sentido. Mas é exigido. Eu sugeri para ele, recorre. Não, acho melhor não. A gente, como empresário, não gosta de entrar em embate com o órgão ambiental ou com qualquer que seja. Quer seguir o baile, né? Quer operar, trabalhar. Só que essa dança está nos deixando meio, né? Com dificuldade. Sim. O Marcinho falou do projeto paisagístico, né? Eu não conheço nenhuma outra prefeitura que pede. O Estado não pede. Né? E existe uma regra de ouro para você ver se aquele controle é um controle, vamos dizer, pertinente. Né? Condicionante tem uma regrinha de ouro que tem que olhar 3 coisas. Tem que olhar a proporcionalidade da magnitude daquele controle. Então, se eu gero 50 litros por segundo de efluente,
eu vou ter que ter um tratamento para aqueles 50. Eu não vou colocar um tratamento que é para 500, para 1.000. Né? Tem que ter fundamentação técnica. O técnico tem que escrever, e aí eu chamo a atenção, né? Muitas vezes o pessoal que tá assumindo o licenciamento ambiental não entende que o princípio da legalidade para o servidor público, para quem exerce uma função pública, é diferente do particular. Como ele exerce uma função pública e ele tem o poder do Estado, ele tem a caneta, a lei fala que ele só pode fazer, exigir aquilo que está previsto em lei. E o particular é o contrário. Se a lei não proíbe, eu posso fazer. Então, tem que ter fundamentação técnica e muitas vezes eu vejo e assim, não entender. Eu já vi um caso em uma prefeitura que o revendedor fez um telhado verde, o telhado verde ficou bacana, era para uma área de convívio dos funcionários, o pessoal da prefeitura pediu para que aquela área fosse aberta ao público, em geral. Pô, é um espaço privado, foi a pessoa que fez. E isso tem alguma coisa relacionada com o impacto ambiental, com controle? Não, não tem. Entendeu? Então, assim, muitas vezes a gente não... o revendedor não consegue ver o terceiro elemento, que é o nexo de causalidade entre a medida de controle e aquele impacto ambiental. Né? E as coisas estão caminhando, estão andando. A gente tem outros exemplos. Taxa de permeabilidade, nós tivemos com o secretário de Meio Ambiente, eu falei com ele, olha, a taxa de permeabilidade é um parâmetro urbanístico. Ainda que ela tenha uma simpatia ambiental, isso não é um controle ambiental. Porque se eu tiver naquele imóvel uma lavanderia, ele vai ter aquela taxa de permeabilidade. Se eu tiver um escritório de contabilidade, ele vai ter aquela taxa de permeabilidade. Se eu tiver um posto de gasolina, ele vai ter aquela taxa de permeabilidade. Então a taxa de permeabilidade ela não está ligada a um controle ambiental, ela está ligada a um parâmetro urbanístico que está no código de posturas. E é aquilo que você falou mais cedo, é o poder público, através do licenciamento ambiental, tentando mitigar passivo dele. De drenagem, no caso aqui de Belo Horizonte, né? E que se você pegar uma avenida Cristiano Machado e pegar todos os poços que tem lá, e se todos os poços tiverem que fazer a taxa de permeabilidade, qual o impacto disso na drenagem? Isso são políticas... Eu tive aula na faculdade de engenharia com um professor que é funcionário da prefeitura. É um cara, um arquiteto urbanista extremamente capaz. Ele falou, Belo Horizonte é uma cidade planejada, mas que foi construída de forma desorganizada, sem controle. E aí usam do licenciamento ambiental para resolver problemas, inclusive do passado. Inclusive afrontando o direito adquirido, né? Quando a gente tem LP, LI e LO, eles entendem que isso não é só a prefeitura, isso está mal escrito no licenciamento ambiental, né? Eles entendem que não precluiu. O licenciamento corretivo, eles entendem que vou poder revisar todo o licenciamento, da origem até o fim. Eu entendo que é como se fosse uma escadinha. Eu subi aquele degrau da LP, e instalei, eu não vou ficar fazendo uma revisão disso no corretivo. Eu vou revisar o corretivo para os controles, e não para a instalação e não para viabilidade, que é a LP. Mas isso são construções, isso é questão de sentar e conversar com o órgão ambiental também. Acho que é importante a gente falar que tem órgão ambiental que não te recebe, mas tem órgão ambiental que recebe. A gente pode... aqui em Minas Gerais eu conheço um só, da região metropolitana, que inclusive eles escrevem na autuação. Olha, essa autuação é para ser feita somente, a defesa somente escrita, a gente não recebe, a gente não conversa, a gente não fala nada. Uai, espera aí. Aí não tem jeito, né? Bernardo, perguntando sobre a autuação, quais valores estão girando as autuações aí no estado, hein? Ô Marcinho, tem uma legislação, a gente tem autuações aqui que vão de R$3 mil, R$4 mil, até quase R$600 mil. A gente tem uma autuação por causa de declaração de carga poluidora. O que é isso? É você preencher uma tabela e entregar para o órgão ambiental.
E sendo que existem o órgão ambiental, ele não tinha... O controle dele de protocolo até um determinado ano era por tabela de Excel. Você não entregava um documento e recebia um número comprovando que você fez o protocolo. Entendeu? 600 mil reais praticamente. Pois imagina isso aí num cenário nosso de revendedor de combustível. Entregar papel. Ele deixou de entregar 5 tabelas. E virou 600 mil E reais. virou praticamente 600 mil reais. Por isso que tem que ter uma consultoria para apoiar. É isso que eu ia falar, Márcio. Uma equipe interna. Já aí, caminhando para o final, queria a sua dica final, assim, de revendedor para revendedor. Por isso que eu fiz questão de chamá-lo, porque para trazer o debate para a prática também. A sua dica final, assim, para o revendedor. Guilherme, vou falar um pouquinho assim de... encare o processo ambiental como algo necessário e importante. Tá? Não encare ele como algo oneroso ou que é só porque os outros querem. Ele realmente faz parte do nosso negócio, ele veio para ficar e quem quiser operar posto tem que estar ligado com esse tema e saber mais ou menos quais as obrigações que ele tem que cumprir. Dito isso, a maioria de nós não temos uma especialidade em engenharia ambiental, direito ambiental, nada disso. Então se apoie numa equipe que tenha, seja uma equipe interna ou externa, para poder te auxiliar. Porque deixar de cumprir alguma coisa ou errar sem querer não é motivo para ser exonerado de uma penalidade. Deixar um posto fechado aí durante 30 dias, a gente sabe o quão caro é isso, perda da clientela, pega mal, né? Então, da imagem e tudo. Claro. Então a minha dica é essa. Beleza. Bernardo, considerações finais, né? Claro que não dá pra gente esgotar o tema, mas acho que foi proveitoso, né? Obrigado pela presença e sua dica final também, mais técnica, né? Eu que agradeço. Na linha do que o Marcinho falou, né? Controle ambiental é requisito legal. E no estado de Minas Gerais, toda autuação, ela, via de regra, é enviada para o Ministério Público. Isso gera um aborrecimento também em outras esferas. A revenda, ela tem que encarar o controle ambiental como uma obrigação. Isso não é optativo, isso não é facultativo. E a conta chega. E pode chegar até mesmo na renovação da licença. Na hora de fazer a renovação, o órgão ambiental vai avaliar o desempenho ambiental da empresa. Se ele não cumpre obrigações de controle, se ele não cumpre as condicionantes a contento, o órgão ambiental pode ou reduzir o prazo da licença ou mesmo não renovar a licença. Então, uma hora a conta chega. E é importante, né? Eu acho que problema você não atrasa, você não posterga, você encara ele de frente e resolve. É duro falar isso, muitas vezes o revendedor fala assim, eu não vou ligar para o advogado de meio ambiente que ele só fala coisas ruins, ele não me dá notícias boas, mas não é verdade, né? E eu acho que é importante a gente ter, além desse diálogo com a revenda, o diálogo com os órgãos ambientais, né? Existem órgãos ambientais, a maioria esmagadora tem boas intenções, estão fazendo o papel dele. A gente tem que mostrar num diálogo franco as nossas posições e buscar um entendimento que compatibilize o negócio com o controle ambiental. Sim. Acho que é isso. Eu queria só comentar um negócio. Especificamente hoje, o Minas Petro tem um desafio que é tentar fazer uma negociação com a prefeitura de uma deliberação normativa que está sendo modificada. Como quase todas as normas, ela vem do poder público e a gente toma conhecimento quase no final. E nesse ponto a equipe do Minas Petro está muito empenhada, pede o seu apoio, revendedor. Se você tiver contatos para poder demonstrar que a parte boa da legislação nova que está propondo, mas também a parte de risco, que na nossa visão ela tem muito subjetivismo. E subjetivismo nunca é bom no poder público. Mas a gente vê aí na figura do presidente, da equipe do Minas Petro, o empenho, a tentativa de estar sempre acompanhando, tentando passar conhecimento
exatamente para a gente não ser pego de surpresa. Mesmo com esse trabalho todo, às vezes o órgão ambiental tenta fazer modificações aí que não, às vezes não passam por um diálogo. Eu queria até completar uma fala do Marcinho. A subjetividade, a gente vê em algumas normas ambientais uma salvaguarda para o município controlar algum parâmetro, alguma atividade, algum esquadro legal que pode não estar previsto. A gente vê isso e isso é normal e eu acho até salutar. Mas quando a subjetividade vem demais, isso pode se tornar, inclusive, um veneno pro agente público. Porque abre margem para o Ministério Público perguntar e apontar o dedo. Por que neste caso você agiu assim e naquele outro caso que é igual você agiu assado? Né? Isso é uma coisa que às vezes quem está com a caneta não entende e é importante que a gente busque uma objetividade maior, um controle. A maior objetividade é um controle mais simplificado e é um controle mais expedito, né? Muitas vezes o revendedor fica... a gente ouviu do Cadu ontem, olha... A minha licença, eu não consigo fazer o controle ambiental porque todo dia que eu renovo tem uma coisa nova no meu licenciamento. A gente não consegue enxergar assim, olha, vamos buscar um controle mais efetivo e vamos entender que a gente não precisa ficar colocando penduricalho toda hora que a gente muda uma legislação, né? Acho que é isso. Beleza. Meu povo, o recado está dado. Profissionalize a gestão. Não faça errado. Vamos evitar multas. Contrate uma consultoria ambiental eficiente. O Bernardo está aqui à disposição no Minas Petro. Entre em contato. O processo de licenciamento ambiental é complexo. A gente lida com um produto que é potencialmente poluidor. Então temos que ter essa visão. O recado tá dado, beleza? Um grande abraço pra vocês, obrigado pela presença dessa dupla ambiental aqui, viu, gente? Obrigado, Guilherme. Em breve, vamos esgotar o tema em breve, viu, Bernardo? Vamos continuar esmiuçando, tá? Agradeço aí a oportunidade, agradeço você, Marcinho, o Rafa, o Minas Petro, né? Acho que o desafio é muito grande e tem que encarar de frente. Isso aí. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Um abraço.